O Grupo Energy Telecom, através de suas 4 empresas, atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Projetos de Public Cloud, comunicação unificada, Big Data, infraestrutura, Data Center, Client License, Cybersecurity e educação. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom. Sempre a melhor solução. Nós protegemos a tecnologia para você explorar novas realidades. Fazer o que quiser, quando quiser. Fazer amigos virtuais. Estar perto, mesmo estando longe. E conquistar novas fronteiras. Garantimos sua segurança digital para um futuro melhor. Kaspersky. Bring on the future. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Our infrastructure and natural resources can't keep up with growing demands. We need to be smarter. We need to care more. It's time to create smart infrastructure. We can because we connect energy systems, buildings, and industries to adapt and evolve the way we live and work for the good of the planet and the people. Creating environments that care. Smart infrastructure from Siemens. A maior rede de pesquisas do mundo, com 5,5 bilhões de acessos por dia. Uma rede social avaliada em 70,7 milhões. Sabe qual a semelhança entre essas empresas? O investimento em softwares e algoritmos inteligentes. Tinova e SPS. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Trabalhamos com a aplicação de solução em software padronizada ou sob medida para melhorar o desempenho dos processos de sua empresa. Tria Software.
Boa tarde para você. Voltamos aqui ao vivo da 7ª RM Vale TI, Feira de Tecnologia e Inovação. Eu sou a Mirella, falo aqui do Parque Tecnológico em São José dos Campos e sigo interagindo virtualmente com os nossos palestrantes nesse evento que pela primeira vez está sendo feito de forma online. Chegamos agora no último painel do nosso evento. Desde terça-feira estamos aqui trazendo inúmeras soluções em tecnologia para o seu negócio e agora, enfim, estamos chegando aqui, encerrando o nosso evento com esse último painel do dia. Lembrando que por ser um evento online, você consegue interagir com a gente aqui pelos comentários. Então escreve aqui se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom. Se você tiver alguma dúvida, no final do painel a gente sempre vai passar as suas dúvidas aqui para os nossos palestrantes. Combinado? Vamos então abrir esse último painel do nosso evento, um painel muito esperado porque a gente vai trazer cases reais para você de como a tecnologia, de como a automação tecnológica pode ser usada em shoppings, em supermercados e em outros tipos de serviço. Vamos conversar com os nossos palestrantes, saber se já estão todos aqui. Boa tarde para você, boa tarde Ricardo, Flávio, Fabrício, sejam bem-vindos. E o Alexandre Falsarella, que é o nosso moderador desta parte, desse último painel. O Alexandre é executivo de TI, professor da GV e da FIA e é coautor do livro Criativos, Inovadores e Vencedores. Pessoal, um ótimo painel aí para vocês, finalizando então a nossa feira. Legal, pessoal. Dando as boas-vindas aí, então, ao Ricardo, ao Flávio e ao Fabrício, né? Obrigado aí pela participação de todos vocês nesse encontro que é muito importante, né? Só queria falar um pouquinho, um segundinho sobre mim, se alguém puder aí passar a minha... Aí, tá, beleza. Tá aí. Eu sou consultor, né, de tecnologia da informação, como nossa colega me apresentou. Hoje eu estou fazendo um trabalho muito focado na Salsi, que apesar do nome não tem muito a ver com comida, né? A gente é uma empresa 100% brasileira, já temos uma operação em Portugal e também estamos baseados em Campinas, né? A gente trabalha o segmento de marketing, propaganda digital e digital signage. Então, basicamente, alguns dos nossos clientes aqui, né? PUC Campinas, Sanasa, a AGV, a Ambev, alguns dos clientes que compram o nosso serviço, e basicamente o que a gente faz é isso aqui, né? A gente coloca os painéis e configura os painéis e coloca as propagandas em mídias de LED ou de totens, né? Para as empresas que nos contratam. Então, basicamente, restaurantes, né? Supermercados, esse tipo de coisa, e aí, nesse caso, uma tela de monitoramento da prefeitura, né? Então, é isso. Como é que eu saio daqui? Esse aqui é um case da Ambev que a gente fez para eles, beleza. Maravilha. Vamos começar, então, especificamente, falando sobre o tema, né? O tema que fala de aplicação de tecnologia autônoma nos setores de varejo, shopping, supermercados, serviços e tal. Eu quero introduzir nosso primeiro palestrante, que é o Fabrício Macias. O Fabrício, ele é fundador e é head de negócios, ele é head de business development da Mac4, uma AdTech, né, de marketing, business to business, que trabalha também com transformação digital e growth hacking. Ele é publicitário, especialista em mídias digitais, depois até quero marcar com você para a gente conversar em separado, pela SPM, também é pós-graduado em Content Strategy Copyright pela UC Davis da Califórnia, é palestrante, é professor, né, e trabalha nesse ramo administrando aí 20 milhões de reais de mídias digitais num tempo onde o investimento em mídia digital tem cada vez mais crescendo, né, Fabrício? Então, por favor, compartilha com a gente a sua experiência e o teu case. Legal, Alexandre, muito obrigado aí todo mundo pela oportunidade, o pessoal do parque também. Bom, eu sou consultor de marketing e transformação digital, sou apaixonado por estudar não só marketing, mas toda essa combinação de marketing com dados, né, que vem realmente transformando a indústria.
E nada melhor do que nesse momento que a gente está vivendo, que as pessoas têm olhado e valorizado cada vez mais a comunicação digital, a gente apresentar aí o case da Mac4. A Mac4 é uma consultoria em transformação digital, a gente ajuda desde multinacionais como a Syngenta, UOL, Cargill, até empresas PMEs, digamos assim, como redes varejistas de perfumaria e supermercado, e o case que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é um case da automação, né, da tecnologia aplicada ao varejo, né? Então a gente tem um grande parceiro também na região de Campinas, como o Alexandre citou, que é a rede de supermercado Dalben, e a gente fez um trabalho bem legal para escalar os resultados, né? A gente trabalha com growth, a gente trabalha com escala, com ganhos grandiosos de resultado, e a gente, junto com o Dalben, participou aí, começou em 2018, o lançamento de uma nova iniciativa deles. Por aqui na Mac4 a gente não acredita em suposição, a gente acredita em dados, a gente acredita em números e a gente acredita em escalar resultado com assertividade, e por isso que a gente tem um time de estatística, um time de ciências de dados muito forte. Baseado nisso, em 2018, o Dalben, que já é uma conceituada rede de supermercados da cidade de Campinas, decidiu iniciar suas atividades no digital através do e-commerce, ou no caso do delivery. Então, o Dalben queria aumentar ainda mais a presença dele, toda essa tradição, esse reconhecimento, estando mais próximo do cliente, com uma plataforma própria de entrega, né? Ele optou por não utilizar os marketplaces, e optou por sim ter uma plataforma própria de entrega, e por isso convidou a Mac4 para entrar junto nessa ideia e tentar escalar o resultado do zero, tá? Então, quais foram os diagnósticos que a gente fez, né, junto com a equipe do Dalben? Primeiro, sempre quando a gente começa um trabalho, a gente acredita muito em dados, por isso que a gente vai a fundo para olhar realmente o que está acontecendo, e a gente faz um diagnóstico digital 360 graus. Então, a gente vai coletar dados, claro, públicos na internet, para entender como que está a performance em Google, como que estão as mídias digitais dos concorrentes ou de outras empresas que já tinham atuação no segmento de delivery na cidade de Campinas. Depois disso, a gente passa a monitorar todas as redes sociais, né, que a gente chama de social listening, para ouvir, né, a gente é muito customer-centric, a gente quer muito ouvir o consumidor, a gente quer saber o que o consumidor acha, o que o consumidor realmente quer, o que o consumidor realmente deseja, para assim definirmos a nossa proposta de valor e entregar o melhor para eles. Depois a gente faz uma análise de conteúdo, não só do conteúdo que o Dalben já vinha fazendo institucional como supermercado, mas também do conteúdo dos concorrentes, né, de empresas, né, sejam outros mercados ou marketplaces que fazem delivery na cidade de Campinas. A gente cria a persona, quem que vai ser a nossa persona, como eu disse mais uma vez, a gente é muito focado em dados, então a gente cria uma persona data-driven, ou seja, é uma persona orientada por dados. A gente trabalhou muito forte com a equipe de CRM do Dalben para definir quem que é o público-alvo dele, quem seria essa persona pro digital. A gente faz uma análise da efetividade da marca dentro do ambiente digital e depois monitora também todo o buzz, né, todo o que está acontecendo de fato, o que está sendo falado nas redes sociais. Baseado nesses diagnósticos, a gente implementa um framework, né, uma metodologia de trabalho nossa, autoral, baseada, aqui eu tive que resumir um pouco, mas em três etapas, e na primeira etapa, onde a gente começa a desenhar qual que vai ser o funil do Dalben dentro dessa jornada, né? Qual que vai ser o funil dele dentro dessa jornada digital. Então, a gente vê aqui que existem diversas áreas de atuação, desde a parte de conteúdo, com Instagram, com Facebook, com Pinterest, que é uma importante rede social, ou até o próprio blog e YouTube do Dalben, e também a parte de mídia paga, né? A gente fez um trabalho muito forte de mídia paga, através de mídia programática, Facebook, Instagram, YouTube, Google Ads, e toda a parte de relacionamento através de e-mail marketing, WhatsApp marketing receptivo, claro, tá? Todas essas iniciativas, todas essas ações digitais visavam a gerar e direcionar tráfego para o portal ou para o aplicativo, no caso do Dalben. Dentro do aplicativo, a gente usou algumas tecnologias de chatbot para fazer qualificação e automação das leads, né, das pessoas interessadas dentro do Dalben, e isso que eu vou contar um pouco para vocês do resultado que a gente alcançou. Esse chatbot qualificava a lead e a partir da qualificação para saber, né, que aquele potencial cliente que entrou no nosso site através das campanhas e dos conteúdos que a gente criou, para ver se esse potencial cliente estava pronto ou não para comprar os produtos do Dalben. Tá? E uma vez estando pronto, a gente oferecia um produto. Então, o que eu quero me concentrar e mostrar para vocês é como a gente usou automação através de chatbots, através de ferramentas de e-mail marketing, CRM, e conectou tudo isso às campanhas que a Mac4 criou para o Dalben Delivery. Então, a gente tem aqui as etapas do ciclo de vida
dos consumidores, né, dentro do site do Dalbem, desde um visitante, onde ele tem um perfil, um score 0, né, como lead, porque ele é apenas um visitante, passando por prospect, que é um visitante que já tem uma atividade um pouquinho maior, até se tornar cadastrado, que é onde a gente entrega de fato a primeira entrega de valor para o consumidor, até ele se tornar usuário, e aí a gente aumenta a recorrência dele, tornando um usuário ativo, e por fim, que é o supra-sumo do trabalho, que esse lead scoring chega até um usuário fiel para que a gente possa pedir indicação através do NPS, por exemplo. Então, como que funcionava tudo isso? A gente coletava, né, como visitante, a gente só olhava para dados comportamentais, tá, que podem ser coletados através de Google Analytics, né, tempo de uso de plataforma, tempo de sessão, quais categorias do delivery esse usuário visitou, e aí a gente automaticamente exibia campanhas de boas-vindas, né? Ou essas campanhas de boas-vindas contavam um pouco dos benefícios do Dalbem Delivery, ou mostravam qual era a proposta de valor, né? Pô, você não precisa mais pegar fila, você não precisa mais sair de casa. Claro que isso em 2018, pessoal, antes da pandemia. Depois a gente trazia dicas e estudos de caso, mostrando pessoas reais, né? A prova social é muito importante, a humanização é muito importante no digital, para a pessoa ver, olha que legal, essa pessoa aqui usou o serviço do Dalbem Delivery e obteve tal resultado. Então a gente coletou depoimentos reais de clientes. Por fim, a gente começava a aquecer esse prospect, isso aqui com todas as campanhas de marketing. A gente sabe que no processo de compra de varejo existe o decisor, existe o influenciador, então as campanhas de marketing eram setadas para esses dois públicos e a gente continuava tentando fazer com que essa pessoa se cadastrasse. A partir do momento que essa pessoa se cadastrava dentro da plataforma, tudo isso automaticamente, a gente começava um processo de nutrição, né, para amadurecer esse prospect e fazer ele se tornar um usuário. Como? A gente enviava newsletter, novidades de produtos e principalmente conteúdo educacional, né? Comprar no supermercado, online, receber em casa, ainda não é uma coisa muito comum para as pessoas. Principalmente a pessoa, o shopper, né, que vai lá de fato e compra, ela quer ver o produto, quer sentir, quer escolher. Então a gente começou um processo muito forte de educação nesse processo de nutrir as leads, para que, por fim, ela tivesse qualificada, e uma vez qualificada, ela fazia a primeira compra e a gente colocava ela dentro de um processo de onboarding, de integração, onde a gente disparava e-mails contando, né, educando o nosso cliente sobre como as melhores práticas de uso do aplicativo, do uso do site para fazer o pedido no delivery, e depois a gente tentava fazer upsell de produtos, ou seja, vender mais, manter esse usuário mais ativo dentro da plataforma através de parcerias, por exemplo, com a indústria alimentícia, de bebidas, e isso teve muito sucesso. Por fim, a gente continua mantendo esse lead engajado, tentando fidelizar esse cliente como? Né? Trazendo boas práticas e principalmente oferecendo ajuda e coletando a NPS dele para que ele pudesse indicar e a gente girasse uma roda de referências, né? O marketing de referência que foi muito bem utilizado por nós também, tá? Como que funcionava tudo isso na prática? Nós trabalhamos com Growth, uma metodologia que foi criada no Vale do Silício para escalar resultados, onde são algumas etapas, né? São 5 etapas que a gente trabalha. Antes de entrar nessas 5 etapas, a gente busca alavancagem. O que é buscar alavancagem? É focar naquele lugar onde a gente vai conseguir o maior resultado com o menor esforço. Depois disso, a gente define quais são os nossos objetivos para com os nossos clientes e aí a gente parte para o estudo de mercado, que eu mostrei lá no começo, que é o diagnóstico. A gente vai explorar dados, não só dados qualitativos, mas dados quantitativos para tentar criar um plano estratégico de crescimento exponencial. Depois disso, uma vez aprovado pelo parceiro, que foi o caso do Dalbem, a gente começa a rodar um ciclo de 5 etapas. Brainstorming, onde toda a equipe dá ideias, traz novidades e maneiras de como a gente pode aplicar tudo que a gente levantou nos estudos. Priorização, que a gente define aquilo que é mais importante, né? Tem diversas coisas para fazer, mas a gente tem que priorizar. Então, a gente define através de prioridade, impacto e facilidade de aplicação. Depois a gente vai para a etapa de implementação, simples assim. A etapa de análise, onde a gente faz os cards de aprendizados, todos os testes que a gente fez, o que deu certo, o que deu errado. E depois, por fim, a etapa 5, a sistematização. A gente cria playbook, a gente cria manual de tudo aquilo que a gente criou junto com o cliente, que a gente aprendeu junto com o cliente e deixa isso documentado para que fique um aprendizado sempre da empresa e nunca da agência ou consultoria que trabalha para ela. O que tudo isso gerou? Resultados exponenciais. Quando a gente trabalha com growth, a gente busca isso. Então, a gente teve aí um aumento de quase 200% nas vendas, né, year over year, aí, entre os anos 2018 e 2019 e agora 2019 e 2020, principalmente impactado, né, pela pandemia. A gente teve um aumento de 77% em novos usuários nos últimos anos, através de campanhas de Facebook e Google Ads.
É claro que também o cenário, né, da crise do Covid acabou potencializando as vendas do delivery e a gente conseguiu impactar mais de 2 milhões de pessoas através das nossas campanhas de performance, transbordando não só da cidade de Campinas, mas de toda a região metropolitana. Bom, é isso que eu trouxe para você, essa é a nossa frase, nosso mantra, nós acreditamos em Deus, todos os outros têm que nos provar as coisas com dados. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado aí pelo espaço. Muito bom, Fabrício. Excelente a tua apresentação, excelente o case. Eu como um cidadão de Campinas, um cidadão campineiro e cliente do Dalben, fiquei super feliz em saber que tem isso aí por trás agora, né? O teu produto por trás. Quando eu visitar alguma loja do Dalben, agora eu já vou mais consciente, né? Do que eu tô operando ali, né? Sensacional, cara, sensacional. Muito bom. Eu anotei algumas perguntas aqui. Pode falar, desculpa. Diga, pode falar. Falar para você lembrar de comprar no aplicativo, no delivery também, que chega muito bem em casa a compra. Exatamente. Como é perto de casa, né? Então eu vou fisicamente, mas agora vou fazer a experiência de comprar no aplicativo, com certeza. Obrigado, viu? Muito obrigado aí, principalmente pelo conhecimento. Pessoal, o próximo case que nós vamos mostrar é o case do Flávio. O Flávio Póvoa, ele é formado em Engenharia de Redes e Comunicação pela Universidade de Brasília, tem 20 anos já de experiência em infraestrutura e comunicação, segurança de rede, atua em algumas empresas grandes, né, como a Extreme Networks e a Tricom, e atualmente ele trabalha na HP, né, exerce uma função de System Engineer Manager na Aruba Networks, que é uma empresa que a HP adquiriu, né? Acho que a gente leu na mídia aí há algum tempo essa aquisição. Então, Flávio, tá com você, compartilha pra gente aí, espero ser surpreendido mais uma vez, porque a régua subiu, né, Fabrício? Muito bom a apresentação do Maurício. Obrigado a todos mais uma vez, obrigado Fabrício, desculpa. Obrigado, Fabrício, obrigado, Alexandre, é um prazer estar aqui com vocês essa tarde. Eu não estou vendo ainda a minha apresentação, agora sim. Bom, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco qual a nossa visão da Aruba sobre varejo, algumas dos desafios que nós temos visto, que vários dos nossos clientes de varejo têm enfrentado durante essa situação de pandemia, de transformação digital acelerada, algumas soluções que nós temos para esse mercado, e eu gostaria de trazer alguns cases onde a gente aplica essas soluções, né? Então, bom, só contextualizando aqui, deixa eu ver se meu passador está ok. Não estou conseguindo passar. Agora sim. Bom, pano de fundo rapidamente, acho que o Fabrício também comentou um pouco sobre isso, mas nesse momento onde a pandemia acabou acelerando muitos dos processos que estavam em curso ali, o crescimento absurdo do comércio online, a necessidade que muitas marcas têm de se posicionar em vários canais, não só nas lojas físicas, cada vez mais no comércio online, dentro das redes sociais, e principalmente a necessidade de trazer, principalmente nesse momento onde a gente está agora, onde a gente está tendo a reabertura das lojas, né, de como trazer esse cliente de volta para a loja, como fazer com que ele vá à loja em vez de comprar online. Então, essa questão de proporcionar uma experiência diferenciada para o cliente é algo muito importante, é um paralelo que a gente pode fazer, por exemplo, ali com o cinema, né? Hoje, com o streaming, nós podemos consumir aí conteúdo, filme, dentro de casa, sem ter que ir ao cinema, mas o que faz a gente ir ao cinema, apesar da gente poder ter acesso a um conteúdo semelhante, é justamente aquela experiência. É uma tela maior, um som melhor, a pipoca, aquela poltrona confortável, um ambiente sem disrupção, né? Sem barulho, sem distrações. E para o cliente a gente precisa trazer algo diferente, algo que faça realmente com que ele tenha vontade de ir à loja, para a gente competir melhor com o comércio online também, né? Bom, e aqui algumas das coisas que nós fizemos ao longo desses últimos meses para suportar as redes de varejo dentro desse momento. A primeira delas foi essa questão de
compre online e busque na loja, nós expandimos muitas redes de varejo, por exemplo, para ambientes externos, suportando aplicações, por exemplo, de drive-thru no início, mas esse movimento continua agora, né, do Buy Online, Pick Up and Store, então é algo muito importante ainda, mesmo nesse momento de reabertura. A implementação de soluções de compra sem fricção, né, com o mínimo de fricção, onde você não pode ter nas lojas uma aglomeração muito grande, você precisa fazer com que esse cliente compre de uma forma simples, não pegue fila, por exemplo, você pode ter um mecanismo de self-checkout, por exemplo, para isso, a gente vai ver alguns exemplos no final, e como integrar a parte de analytics para tirar melhor proveito das informações que são geradas pelas redes em relação a esses clientes. No momento que um cliente VIP chega na loja, você pode ter visibilidade de quem é aquele cliente, de qual é o histórico de compra que ele tem. Eu posso integrar sistemas de etiquetas eletrônicas inteligentes, onde os preços são atualizados automaticamente através de um sistema de IoT integrado com inventário inteligente. Soluções de analytics que vão identificar dentro daquele ambiente quais são os locais onde os usuários estão se movimentando mais ou estão tendo mais interesse. Inclusive, nesse momento de pandemia, é importante, inclusive, utilizar essas ferramentas para saber se, por exemplo, os mecanismos de distanciamento social estão sendo cumpridos ou não. Em alguns ramos é necessário cumprir uma regra de, por exemplo, 30%, 50% de capacidade, e é algo que a gente pode utilizar a tecnologia para entender como está sendo a utilização desses espaços, né? Bom, e o que nós fizemos para suportar todos esses casos de uso? Uma plataforma que chama Aruba SP, que ela tem 3 pilares essenciais. Uma é uma infraestrutura unificada, onde a gente unifica toda a infraestrutura de comunicação da rede de varejo, seja a rede sem fio, rede cabeada, a rede de longa distância que interconecta as lojas, quiosques, todo esse ecossistema, inclusive os dispositivos de IoT. Dentro dessa realidade, onde as empresas estão cada vez mais digitalizadas, a IoT é algo fundamental, e na nossa visão, a rede está sendo utilizada não só para conectar dispositivos tradicionais, mas cada vez mais esse dispositivo IoT é o nosso conceito ali de access point, no caso do Wi-Fi, como plataforma permitindo a conexão de todos esses dispositivos. Um outro ponto fundamental, e isso tem sido uma dor de todo mundo no momento que essa transformação digital avança, é como garantir segurança, não só das transações que estão acontecendo dentro da loja, mas também proteção de dados pessoais. Então é algo que para a gente é fundamental, e a gente tem contemplado isso em todos os projetos, uma camada que nós chamamos de Zero Trust Security, identificar e autorizar cada uma dessas conexões de forma independente, garantindo acesso mínimo necessário para que aquele dispositivo opere, reduzindo a superfície de risco. E um ponto fundamental é utilizar inteligência artificial para melhorar a experiência do usuário, identificar problemas que possam acontecer na rede, corrigi-los de forma automática, utilizar a rede também para aplicações inovadoras, como essa aplicação que eu falei de identificar a ocupação de espaços, rastreamento de contatos também dentro desse momento de pandemia, se tiver alguém infectado, por onde ela passou, com quem ela teve contato durante aquele período, são alguns dos casos que nós estamos implementando com essa camada de inteligência artificial. Bom, e eu gostaria de comentar agora com vocês aqui alguns dos casos de sucesso. Desculpa, gostaria de só voltar um slide aqui. Bom, esses são alguns dos clientes que nós temos aqui no Brasil. Nós temos vários clientes importantes no Brasil e no mundo. Alguns dos maiores redes de varejo do mundo rodam sobre uma plataforma Aruba, algumas com dezenas de milhares de lojas, por exemplo, mas aqui alguns casos que eu gostaria de destacar aqui no Brasil. O primeiro deles é Magazine Luiza. E o que a Magazine Luiza estava buscando era justamente proporcionar uma experiência diferenciada para o cliente que chegasse na loja, ter uma abordagem consultiva, uma experiência muito parecida com o que a gente tem numa loja da Apple, por exemplo,
onde o vendedor tem todas as informações na palma da mão, tem um dispositivo móvel, um PDA, que tem todas as informações dos equipamentos, dos dispositivos, e ele pode, por exemplo, também, se o cliente quiser concretizar uma transação, for fazer uma compra e não precisa ir ao caixa, o próprio vendedor pode fazer a transação de cartão de crédito. Se o cliente pedir um desconto, ele mesmo pode pedir pelo dispositivo, pelo PDA, uma aprovação de desconto automaticamente. O gerente dele lá na ponta já faz isso, sem que o cliente precise passar por aquela espera, que muitas vezes se distrai e acaba desistindo da compra. Então, é algo que eles conseguiram um contato muito mais próximo com o cliente, e também integrando com a loja online. Se o cliente for lá, está buscando um certo aparelho que não está disponível, o próprio vendedor pode encomendar e pedir para que isso seja entregue na casa do cliente, mais uma vez, reduzindo aquela situação de abandono de compra, por exemplo, né? Aqui nós temos um outro caso, que é o caso do Megapolo de Modas, é o maior shopping de atacado da América Latina, em São Paulo. Eles têm uma situação bastante particular, onde eles recebem um público que compra para revender, muita gente de fora do estado, né? E o mesmo grupo que tem o shopping, ele também tem um hotel próximo, e a dor inicial dele era essa: essas pessoas que estão hospedando no meu hotel estão comprando no shopping, eles estão comprando nas lojas que ficam na rua, né? E a tecnologia foi utilizada para integrar esses mundos. No momento que a pessoa chegava no hotel, se hospedava, conectava na rede Wi-Fi, eu passei a saber quem é essa pessoa, já mandava uma notificação, por exemplo, de um desconto que ele pode ter no outro dia comprando no shopping. E essas informações analíticas, além de permitirem esse melhor aproveitamento aí dos clientes que estavam também no hotel dentro do shopping, serviu para identificar o fluxo de clientes dentro do shopping. E isso, havia até uma reclamação de alguns lojistas: poxa, meu ponto não é um ponto legal, não tem uma movimentação interessante. E pelo sistema de analytics eles podiam ver que por ali, por exemplo, passava uma quantidade grande de pessoas, mas elas acabavam não entrando na loja. Pode ser que ele tenha que trabalhar na melhoria da vitrine, por exemplo. E também serviu para que eles pudessem ver quais os pontos que tinham mais tráfego de pessoas, mais interesse, eles poderiam até cobrar mais por esses pontos. Então foi algo que proporcionou para ele essas duas vantagens. E por fim, eu gostaria de comentar aqui o caso do Habib's. O Habib's buscava também melhorar o engajamento móvel com os seus clientes, então eles disponibilizaram uma rede Wi-Fi dentro da loja do Habib's, também com a ferramenta de Analytics. Eles passaram a entender o que aquele cliente que estava se conectando dentro da loja buscava. Então, quando ele se conectava, tinha uma série de perguntas que ele respondia: o que você quer comer, o que você tem interesse. Aquelas campanhas que tinham sobre um determinado produto, sorvete, um doce, uma sobremesa, ao se conectar, ele recebia um vídeo daquela sobremesa, por exemplo. Então eles conseguiam acelerar o uso dessas campanhas. E o que eles notaram foi um aumento do fluxo na loja em horários que antes não tinham, né? As pessoas que antes não iam lá, por exemplo, às 10 da manhã, com a disponibilização da rede, eles puderam passar e ficavam lá trabalhando muitas vezes ali dentro, consumindo mais. Então eles perceberam, além desse aumento do fluxo da loja nesses horários não convencionais, também um aumento do ticket médio de compra dentro desses estabelecimentos. Bom, gente, era isso que eu queria comentar com vocês. Estou aqui à disposição para perguntas e passo a palavra para o Alexandre. Excelente, Flávio. Para mim está sendo um aprendizado. Acho que para a galera que está assistindo aí também está sendo um aprendizado super bacana. Estou anotando as minhas perguntinhas aqui. Está sendo super legal aprender com vocês aí sobre as tecnologias, né? Eu trabalhei um pouquinho no varejo também, né? Especificamente na Lynx, que é uma empresa que vende PDVs, né, para varejo. Sei um pouquinho, conheço um pouquinho desse estresse que tem no varejo, né? Esse estresse positivo que rola aí, né?
E você, Flávio, fez um pé, né, como a gente diz, muito, muito legal para o próximo palestrante, que é o Ricardo Ruiz Rodrigues, né? O Ricardo, seja muito bem-vindo. Ele é executivo, tem um negócio bem curioso aqui no perfil dele, eu vou até provocar. Ele é um executivo com 20 anos de experiência em supply chain, tá? E gestão de operações, sendo 19 anos na indústria, passando por empresa pequena, tá, gente? Assim, ó, Souza Cruz, Gradiente, Alpargatas, BASF, só empresinha pequena. 9 anos no varejo, sendo 8,5 no Magazine Luiza. Aí que tá o ponto, né? Então, participando de todo esse projeto da dona Luiza lá e do filho dela, né? Para a transformação digital, omnichannel e tudo mais. Agora, em junho, ele assumiu um novo desafio como diretor executivo de supply chain do grupo Dia Supermercados, que era meu cliente lá na Havas, a gente fazia as propagandas do Dia lá na agência, e é formado em mecatrônica. Então depois você explica isso pra gente, tá, Ricardo? Como é que foi essa transição aí que você realizou? Tem pós-graduação em gestão empresarial pelo UFRJ, o MBA internacional pela Universidade de Pittsburgh e é professor convidado da Fundação Dom Cabral. Então, Ricardo, um prazer enorme ter você aqui com a gente, prazer enorme conhecê-lo, né? Agora meio que virtual, mas conhecê-lo. Compartilha com a gente, então, a tua apresentação e o teu conhecimento. Perfeito. Muito bom. Vamos ver aqui se funciona aqui a tecnologia. Beleza, muito bem. Funcionou, olha só, que legal. Bom, pessoal, um prazer aqui estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. De fato, eu fiz a minha transição da indústria para o varejo há 9 anos atrás, né? O próprio Luiz Helena e o Fred ali, que me conheciam da Gradiente, que era um fornecedor do Magazine Luiza, me fizeram um convite para me juntar aí ao desafio que tínhamos aí de transformar o Magazine Luiza, obviamente, meu lado ali pela operação logística, né? Que foi de fato aí uma trajetória bem bacana. A gente aprendeu muito com isso, continua aprendendo, obviamente, e de fato, obviamente, durante esse período a gente também monitorou muito, né, cases de sucesso e de insucesso. E aqui eu vou particularizar, obviamente, dentro da minha área de especialidade, né, que é supply chain logística, especialmente operações logísticas, né, que foi aí a minha função no Magazine Luiza, apesar de eu ter também em outras empresas aí atuado na parte de supply chain, planejamento, compras, abastecimento e tal. Mas no Magazine a parte da missão que coube a mim foi de fato a operação logística e para ela acompanhar de fato toda a transformação do negócio. Eu compartilho aqui com vocês aqui um pouco do que a gente observou durante esse período, né? Não só o próprio case do Magazine Luiza, mas também de outras empresas, cases de sucesso e de insucesso em operações logísticas, em automação também de operações logísticas, um pouco do que está acontecendo e os cases que dão certo, o porquê que dão certo e os cases que dão errado, por que dão errado, né? Então, acho que nesse tempo aqui que nós temos juntos, a gente vai compartilhar um pouquinho, assim, de forma bastante resumida, sem dúvida, dá para ficar mais do que um dia inteiro contando aí todos os detalhes e as nuances de uma transformação como essa, né, uma transformação omnichannel e digital, e o reflexo dela nas operações. Mas aqui eu passo de forma bastante resumida para alguns insights importantes aí para todos terem em conta, porque assim, afinal, todos nós aí estamos em um processo de transformação por conta do consumidor digital, e todos os negócios estão sendo convidados a se transformar, bem como também uma série de novas oportunidades e novos negócios estão surgindo para satisfazer aí o consumidor digitalizado, com as informações na ponta dos dedos. Então aqui eu compartilho um pouco com vocês essa experiência. Me juntei ao Grupo Dia há poucos meses atrás, justamente para conduzir essa mesma transformação, só que agora no ramo alimentar, né? Pegando toda a parte aí de planejamento, supply e logística, e certamente aí, a Flávia e Fabrício, vamos conversar muito em breve aí, muito interessante aí as experiências de vocês e as soluções, até no próprio
até na mesma casa ali há poucos anos atrás, né? Estávamos na mesma casa, mas com problemas, com desafios e problemas paralelos para resolver. E no Grupo Dia temos aí a mesma jornada agora pela frente. Muito bacana aí o case apresentado aí com o supermercado de Campinas, né? Pelo Fabrício. Vamos sem dúvida conversar muito sobre isso, porque o Dia com o mercado de proximidade está muito próximo do cliente, obviamente, né? É o maior do Brasil, mas basicamente está só no estado de São Paulo. Tem 800 lojas e ainda não cobriu o estado de São Paulo e nem a região metropolitana de São Paulo inteira. Então, para você ver como existe potencial de crescimento no setor de mercado de proximidade no Brasil, e de fazer realmente a experiência do consumidor digital e o acontecerem na cadeia de abastecimento de alimentos, né? Assim como vem acontecendo muito bem nos bens duráveis, até a ponto dos players conhecidos aí por bens duráveis estarem entrando também, né? Estarem tomando a coragem de entrar no ramo de alimentos também mais recentemente, né? Pelo que a gente tem observado. Então, os supermercados, eu diria que eles ficaram um pouco atrás de toda essa corrida pelo omnichannel, porque o consumidor tinha um paradigma, né, antes da pandemia, de que mercadorias de consumo alimentar, principalmente, a gente compra no supermercado, né? Uma facilidade aqui, outra ali, iniciativas muito tímidas, e a pandemia agora deu uma chacoalhada nisso tudo, né? Então, foi, vamos dizer assim, o último suspiro que faltava para, de fato, o varejo alimentar acordar e conduzir uma transformação omnicanal, de fato, de verdade, né, com seriedade, com velocidade, como outros canais já fizeram. Então, decidi abraçar esse desafio aí para ajudar o Dia a conduzir esse processo, tá? Bom, mas deixa eu entrar aqui no ponto da minha apresentação, para dizer o seguinte, né, sempre tomando como pano de fundo por que certas transformações dão certo e por que não dão. Esse primeiro slide mostra o seguinte: nunca antes na história, um gestor de operações teve tanta tecnologia à sua disposição para automatizar os seus processos, para resolver os problemas, as dores, aumentar a eficiência e reduzir custos e etc. e tal. Mas da mesma forma, uma coisa não mudou muito, né? A tecnologia ela só consegue entrar de fato e trazer valor para o seu negócio se ela é implantada de uma maneira bastante balanceada, né? E pegando aí o gancho do varejo, né, do varejo digital aí, ou da transformação digital no varejo tradicional, que tem acontecido muito aí nos últimos anos, esse balanceamento que vocês estão vendo aí na tela, tecnologia, sistemas, processos de gestão e estratégia, ele é fundamental. A tecnologia em si não faz milagre, né? Ela é maravilhosa, tem uma coleção aí de possibilidades e de ferramentas e de soluções e tal, mas se você não balancear isso com um ambiente correto, o resultado acaba dando errado, tá? A gente tem casos inúmeros aí de investimentos poupudos e budgets poupudos anuais em tecnologia que acabaram não gerando o efeito esperado, né? Eu costumo dizer que tecnologia é automação, e eu me formei em automação, então até seria suspeito para dizer, ser eventualmente um apaixonado por automação, mas ao longo da minha carreira eu aprendi o seguinte: automação é que nem festa de casamento. Você pode gastar 20 mil, você pode gastar 200 mil e às vezes o efeito é mais ou menos o mesmo, se você não prestar atenção com a proposta que você está querendo passar e com o ambiente em que você está você está organizando a sua festa, né? Então, acho que esse primeiro slide mostra um pouco disso. A tecnologia ela é 25% do fator de sucesso dentro de uma operação dessa. É mais ou menos isso, tá? Ou seja, a gente sabe que ultimamente tem sido muito importante a automação de fluxo, como está sendo colocado aí. O que é automação de fluxo? É você conseguir rastrear a sua mercadoria com precisão, né, e com o devido controle, tomando as medidas necessárias para que você cumpra o que você prometeu, né? Então, exemplo, leitor de código de barras. Isso é um exemplo de automação de fluxo. Você consegue rastrear o seu produto ao longo do processo? Então,
Tá aí um caso. Tá? Não esqueça da automação de fluxo. Aliás, ela é uma das que vem primeiro, né? Você realmente conseguir saber onde estão as coisas, né? saber controlar o que você está prometendo. Aí vem sim a digitalização dos processos, que é eliminar a papelada, né, no processo, porque a papelada ela é uma fonte de acúmulo, ela é uma fonte de erros, ou também a digitação manual, né? Ela é uma fonte de erros no processo, então ela amplifica as suas chances de errar, ela reduz a velocidade dos seus processos, então sem dúvida a digitalização de processos ela é extremamente importante para você ter a velocidade e precisão no que você está propondo a fazer. E aí entram, obviamente, tecnologias de hardware que ajudam muito a você ter agilidade, velocidade e precisão no seu processo, né, como o Picking Tunnel e o Shuttle Storage, que automatizam o manuseio dentro dos CDs, né, você deixar as mãos do operador livre, como o Wearable Scanning, né, você utilizar processos muito intuitivos e de fácil treino para você também realmente conseguir treinar as pessoas para trabalhar no seu processo em momentos especialmente de pico, ou quando a demanda aperta, você tem uma operação flexível. Então, o Pick e o Put to Light, por exemplo, são mecanismos onde você consegue, né, treinar o operador com rapidez para você fazer frente aí a um aumento de demanda. E aí, sem falar, obviamente, na automação do próprio manuseio, ou seja, você agilizar evitando a movimentação manual e colocando o produto em transportadores, sorters, né, que são dispositivos de seleção. E, claro, começando uma jornada pelo WMS e depois passando pelo WCS, que é o Warehouse Control System, e depois passando pelo Warehouse Execution System, na verdade, então que acaba orquestrando. Quer dizer, o WMS ele cuida do estoque, o WCS ele cuida dos equipamentos, o WES cuida de toda a orquestração da automação dentro de um CD para que o pedido que entrou num determinado horário saia até o horário máximo que está previsto, né? Ou avise quando não vai sair. E a gente não pode estar confinado dentro do ambiente do centro de distribuição, a gente tem que olhar o YMS, que é o Yard Management System, né? Como é que estão entrando e saindo os caminhões do CD. Às vezes o CD está ótimo, maravilhoso, todo automatizado, tem um tremendo de um gargalo no pátio, na entrada e na saída da portaria, né? E um processo extremamente manual na etapa de transportes. É muito comum você ver muita automação no CD e papel e caneta no transporte, né? Lembrando que as coisas são em cadeia, né? Então toda a programação de docas, né? toda a forma eficiente como você programa a entrada e saída de caminhões do seu centro de distribuição vai ditar muito o ritmo de lá de dentro do CD. Não adianta você ter, de novo, uma tremenda velocidade para separar uma mercadoria se o caminhão não chega no horário, né? E depois fica esperando. Ou seja, o objetivo é evitar esperas no processo, né? Para você poder se dar o luxo de falar que você entrega mais de 70% dos seus pedidos em até 48 horas e mais de 40% em até 24 horas, você não pode se dar o luxo de momentos de espera no seu processo. O processo tem que ser muito fluido. Planejamento preditivo, ou seja, se antever as situações de alta demanda e já tomar medidas na operação para você não ter que mexer no nível de serviço. Era uma prática normal no varejo, tipo assim, na hora que apertar eu aumento o prazo de entrega, né? A regra do jogo hoje é não aumentar o prazo de entrega, é você tomar medidas para evitar, fazer isso como um último recurso, só realmente numa situação de catástrofe, né? E por fim, workforce management, né? É ter polivalência e saber direcionar as pessoas dentro do ambiente de produção, né, de maneira eficaz e eficiente. Existem muitas tecnologias interessantes para isso, inclusive com rastreamento do próprio crachá do operador, né? E uma designação automática, tipo assim, puxa, agora esse processo aqui já está bem satisfeito, vai para um outro processo que tem gargalo, né? Então, assim, eu dando uma passada aqui pela parte das tecnologias que estão mais em voga e realmente têm se mostrado eficientes dentro de centros de distribuição, especialmente de varejos, é esse bloco azul que vocês estão vendo na tela. Porém, como eu falei, ele é 25%, tá? Não vou me estender muito nas outras 3 dimensões, mas eu quero chamar a atenção de alguns pontos de cada uma delas. Sistemas. A TI tem que sair do guichê, né? A TI tem que participar do dia a dia da operação. Não adianta você querer achar que você vai fazer uma transformação digital na sua empresa e quem conhece de digital e tecnologia está dentro do departamento, dentro de um guichê ali fechado e blindado. É claro que existem disciplinas da tecnologia da informação que são, vamos dizer assim, que são muito tecnológicas e são muito complexas, como segurança da informação, né, toda a parte de suporte, toda a parte de infraestrutura, ok.
Mas na hora que nós falamos aí de desenvolvimento de aplicações para aceleração ali de soluções, para digitalizar processos, para atender o cliente mais rápido e tal, a tecnologia tem que ser democratizada dentro da empresa, né? E a tecnologia tem que ser experimentada de forma progressiva, né? Então é POC, MVP, né? E aí você vai evoluindo. Não adianta querer fazer um Big Bang ali, num cronograma de 3 anos ali, colocando um sistema XPTO que vai resolver todos os seus problemas. Você digitaliza, automatiza e desenvolve soluções passo a passo, né? E você aprende com elas, a equipe vai absorvendo e as coisas vão evoluindo. Uma participação, uma simbiose entre a tecnologia e a operação, né? A mesma coisa eu falo ali do flanco de processos, né? Processo primeiro, tecnologia depois, é isso que eu digo aqui, tá? Sempre pensando em fluidez, e o Lean Manufacturing continua valendo muito bem, né? Muito bem, obrigado, né? Tempos de espera, desperdícios, eles têm que ser continuamente eliminados. Então o processo ele tem que ser, não adianta você automatizar um processo ruim, o processo ele tem que ser levado à exaustão, ao seu limite, e aí sim surge a tecnologia como uma solução final ali para deixar o processo perfeito e rápido. Até entra muito mais fácil, ele é muito aceita, e é muito mais fácil de justificar, inclusive, o investimento quando você já aprendeu suficientemente sobre o processo, né? E já sabe o problema que você tem que resolver. Aí você aplica a tecnologia justamente no que você precisa. E por fim, na parte de baixo, né? Tudo parte do cliente, né? Então eu chamo a atenção aqui para a frase Customer Centricity dentro desse bloco. Ou seja, afinal nós estamos fazendo isso para quê? Né? O que a gente quer, qual é a dor lá do consumidor que nós estamos querendo resolver? Qual é a proposta de valor que foi falado aí pelos outros colegas? Qual é a proposta de valor que eu estou me endereçando a fazer? Né? Isso é que traz as prioridades para dentro de casa. Então é melhor, tipo assim, eu investir em tecnologia, investir em processos que de fato o cliente vai sentir lá na ponta, né? E a melhor forma de medir isso são trazendo os indicadores de satisfação do cliente, como o NPS, por exemplo, para dentro e colocando isso na meta de todos os executivos, né? Então compartilhando essas metas aí entre as diversas áreas para que exista colaboração para que as coisas se movimentem. Então não é só uma questão, a tecnologia é importante, né? Mas não é só uma questão de tecnologia você conduzir essas transformações. Os casos que deram certo balancearam muito bem essas 4 dimensões. Tá? E esse é o recado que eu queria principal passar para vocês. E finalizo aqui com mais um slide. Na verdade, mostrando um pouco a sequência das coisas, né? De cima para baixo aqui no caso, tá, pessoal? Você tem que, na verdade, localizar em que ponto de maturidade está a sua operação em termos de automação ou de tecnologia. Você começa lá em cima ali com a questão de ter uma operação minimamente estável e que entrega serviço e custo, tá ok? E depois você vai descendo, né, resolvendo ali as questões estruturais, como eu falei agora há pouco, automatizando o fluxo, aí sim, utilizando a automação de fluxo para controlar a sua performance, saber onde você erra, onde você não erra, onde dura mais, onde dura menos, né? E aí sim você começa a otimizar os seus maiores gargalos, né? Você começa a seguir ali as suas maiores dores, seus maiores pontos ali de erro, os seus maiores pontos de demora, né? Nessa flecha verde aí você já vai resolvendo a partir do que a automação de fluxo está te revelando, né? E aí sim você começa a ter coragem de introduzir novos serviços, como no caso do próprio Magazine Luiza foi lá o Click Collect, né? Ou Retira a Loja, né? O Ship from Store, que é a própria loja entregando, né? Acelerar a própria entrega, né? Que estava lá em 5 dias úteis e hoje é de 1 a 2 dias úteis, e assim por diante. E aí sim você vai sentir naturalmente a necessidade de eliminar o papel dos processos, né? Deixar as coisas mais na mão, mais digitalizadas, porque o papel começa a atrasar processos, o papel começa a gerar erros, e aí ele vai saindo progressivamente do processo, seja dentro da loja, seja dentro do centro de distribuição, do transportador. Aí sim, né, que você pode começar, aí sim a velocidade das coisas na parte da separação, da movimentação, começar a pegar, né? E aí sim você vai entrar na automação de manuseio, com robôs, com sorters, com, né, shuttles e selecionadoras e tal. Você vê que interessante, né? O quanto você tem que percorrer de automatizações que já trazem um grande benefício para o cliente, para aí sim você entrar, né? Nessa jornada toda aí, quando a gente olha os varejistas online, ou offline ou híbridos, né, que tiveram mais sucesso, a automação do manuseio começa a entrar na fase final. Ninguém automatizou um CD primeiro
para depois o nível de serviço ser percebido para o cliente depois. O cliente foi sentindo uma melhora no nível de serviço, um aumento das opções de ser atendido progressivamente com o tempo, né? E aí, obviamente, o varejista foi ganhando confiança em servir o cliente cada vez melhor, e aí sim entrou a automação de manuseio no final. O CD automatizado, nos cases de sucesso, ele entrou mais no final, ele não entrou logo no começo. A Amazon não começou com CD automatizado, ela estava com CD convencional, né? Ela automatizou essas outras coisas antes, né? Para aí sim agora, né, em certos centros de distribuição, você trabalhar com uma automação mais pesada. Então pensem nisso, tá? É o ponto aí que eu queria deixar aqui para vocês com relação aí a esses aprendizados desses últimos, claro, nos meus anos de indústria, obviamente, e também desses últimos enriquecedores 9 anos de varejo, com relação aos cases que deram certo e que deram errado, em como utilizar a tecnologia de forma racional, né? Garantindo que o ambiente esteja propício à aplicação dela e aplicando ela na sequência correta de acordo com o seu nível de maturidade. Ok? Muito obrigado aí. Volto aí ao Falsarella aí para conduzir o restante do nosso encontro aqui. Legal, Ricardo. Obrigado aí pela tua experiência. É uma pena só ter 10 minutos, né, para falar. É um negócio, assim, eu acho que quem está assistindo essa live está aprendendo bastante, está se divertindo bastante com essas histórias sensacionais aí que o Fabrício, que o Flávio e que o Ricardo colocaram para a gente aqui, né? As experiências são muito, muito importantes, né? E a tecnologia, realmente, como o Ricardo falou, né? Ela é o meio, né? Ela é o meio de fazer as coisas acontecerem, né? Quando a gente fala de transformação digital, a gente fala de transformação de uma cultura, né, dentro da empresa. Se a gente não transformar a cultura da empresa, a gente não consegue fazer transformação digital, né? Bom, eu estou recebendo a notícia aqui de que a gente não tem perguntas da audiência, né? Então, eu vou formular algumas perguntas aqui para vocês, para a gente ainda tem aqui uns 8, 9 minutinhos para a gente tentar avançar um pouquinho, né? A primeira delas, que eu pensei assim, né, escutando bem o Fabrício e o Flávio, mais o Fabrício e o Flávio, né, falarem, porque eles estão ali mexendo com sistemas que estão muito próximos do cliente, né? A gente imagina o seguinte, a transformação digital, eu aprendi com um amigo meu aqui, que eu acho que é amigo de vocês também, chama-se César Gon, da CIT. Eu aprendi com ele que tem 4 pilares inegociáveis, né, na transformação digital. O cliente no centro, a motivação por propósito do time, a squad autônoma, né, a squad multifuncional e autônoma, e a cultura da experimentação, né? Então, ele diz, sem essas 4 coisas não dá para fazer transformação digital, né? Eu concordo com ele, talvez acrescentasse mais uma, mas concordo com ele. Então a pergunta é a seguinte, quando vocês implementam um sistema desse tipo que coleta muita informação, né, do cliente no PDV, que coleta comportamento de compras de determinadas pessoas, determinados titulares de dados, né? Como que vocês estão preparando o trabalho e o sistema de vocês para atender a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que acabou de entrar em vigor aí em 17 de setembro. Como é que vocês estão se preocupando com isso? Fabrício, podemos começar com você? Podemos sim. Bom, a gente tem alguns projetos, né, um cuidado muito grande com a governança de dados, então hoje a gente tenta trabalhar com estruturas autônomas através de data lakes e levar isso para dentro dos clientes, né, porque os dados, algumas agências, alguns prestadores de serviços acabam ficando com a propriedade dos dados, mas a ideia é que os dados sejam sempre do cliente. Então a gente leva isso, trabalha junto com o departamento de TI, é um assunto novo, mas como a gente trabalha com isso, né, esse é um dos nossos core business, a gente já estava se preparando há alguns anos com assessoria jurídica, olhando muito para algumas empresas da Europa, né, a gente é um dos fornecedores certificados da HubSpot, então isso já nos adiantou muito, porque lá já está muito num estágio muito mais avançado, então a gente conseguiu adaptar dessa forma. Bom, legal.
Do nosso lado, bom, a gente precisa, como eu falei, a gente captura essas informações de vários usuários, vários dispositivos, para poder gerar os dados necessários para que a inteligência artificial funcione, por exemplo, né? E esses dados que são enviados para a nuvem, eles são todos anonimizados, justamente para evitar a identificação de usuário em particular, né? Normalmente, esses sistemas que capturam dados de usuário de rede social, de perfil de consumo, são dados de parceiros nossos que se integram na nossa solução de infraestrutura. Eles estão tomando os cuidados do lado deles também, mas a gente tem tido um problema, um esforço do nosso lado de fazer um hardening de toda essa infraestrutura, né? Tomar cuidado com o que a gente armazena e sempre ter o cuidado de deixar o cliente ciente daquilo que ele vai estar oferecendo para a gente de acordo com o que a LGPD demanda, né? Tudo aquilo com um opt-in, né? Você quer participar disso e essas são as informações que nós vamos coletar. Então, isso tem que ser algo transparente e a gente tem que garantir que a informação não vaze, né? Legal. Outro dia eu tive um professor, né, que estava me dando uma aula, ele me falou o seguinte: quando você for na farmácia, normalmente a gente vai na farmácia quando você vai pagar ou está no caixa, tem um desconto, CPF, né? Você entrega o CPF teu para a pessoa. Na verdade, ela deveria pedir um termo de consentimento, né? Para a gente também. A gente tem que ser bem chato, né? Onde está o termo de consentimento? Onde que eu assino, né? Fazer os dados. Isso é algo importante que, ao pedir a informação, você tem que dizer o que você vai fazer com ela. Exatamente. Bom, uma última pergunta para realmente encerrar, eu queria fazer para o Ricardo. Ricardo, qual foi a principal barreira que você encontrou na tua carreira com relação à tecnologia para entregar o teu job, né? Entregar o teu serviço? Barreira? A barreira, eu diria o seguinte: a barreira está maior no mindset, né? Tá. O mindset corporativo com relação à tecnologia, né? Como eu até estava falando falei rapidamente ali na minha apresentação, as pessoas precisam flertar com a tecnologia de uma maneira um pouco mais natural, né? E eu digo a mesma coisa para inovação, tá? Inovação e tecnologia não são privilégios de um departamento, né? Existem funções da tecnologia que sim, mas a tecnologia como um todo, se você quer de fato digitalizar-se, tornar-se uma empresa avançada, tecnológica, conectada, tecnologia tem que ser uma língua falada na organização por todos, né? Não pode ser, inclusive áreas de suporte. Não pode ser algo particularizado, compartimentado dentro de especialistas, né? É claro que existem os devs, é claro que existe toda a parte, vamos dizer assim, de engenharia por trás da tecnologia. Tudo bem, isso é uma coisa, mas isso não faz com que, isso não é pré-requisito para que a tecnologia não seja vista por todos, desde um operador de produção, até um vendedor na loja, até, de fato, uma pessoa da área corporativa, um gestor, de não considerar de não conseguir enxergar a tecnologia como solução aí para fazer melhor o seu dia a dia, né? Então ainda persiste em muitas empresas essa barreira, né? 80-90% da empresa, na hora que você pergunta sobre tecnologia, fala assim: não, isso é lá com a área de TI, né? E isso daí a gente tem que quebrar um pouco. Não dá para você ser uma empresa digital pensando desse jeito, né? Isso é uma via de duas mãos. Não é culpa da TI, tá certo? Eu acho que a TI ela tem que obviamente se enraizar mais e se integrar mais na organização, mas também a organização, por outro lado, tem que também estar receptiva e ser preparada comportamentalmente, e também em termos de treinamento técnico e tal, para poder absorver a tecnologia, para poder fazer a tecnologia como parte do seu dia a dia. Então, em outras palavras, né, a grande barreira está nas pessoas, né? Está nas pessoas e está no âmbito organizacional, tá? Então, acho que esse é o grande ponto aqui que eu queria deixar para vocês, tá? Show de bola. Bom, pessoal,
Infelizmente, a gente tem um tempo restrito, a gente está terminando. Eu queria agradecer a você, Ricardo, a você, Fabrício, a você, Flávio, aí, pelo tempo que vocês dispuseram a compartilhar o conhecimento. Muito obrigado mesmo, gratidão total. Sugiro que a gente criou um grupinho no WhatsApp lá, sugiro que a gente continue conversando, porque pode aparecer algumas oportunidades para todos nós. E eu volto a palavra, então, para a nossa ilustre apresentadora Mirella, para ela fazer o fechamento desse encontro. Muito obrigada a todos vocês, Alexandre, Ricardo, Flávio e Fabrício, um conteúdo muito rico. Encerrando assim, então, essa edição aqui da feira. Muito obrigada a todos vocês e a gente se vê no ano que vem. Tchau, tchau. E eu estendo esse agradecimento que eu fiz aqui a todos os nossos palestrantes. A gente sabe, né, que um evento online, digital, ainda é um desafio para muita gente. Então, obrigada aqui pelos ajustes de câmera, de luz, na conexão. Muito obrigada a vocês, obrigada também aos patrocinadores que acreditaram nesse formato de evento necessário em 2020. E obrigada a você que participou com a gente, nosso visitante. Foram mais de 4.000 inscritos, só hoje mais de 900 pessoas aqui participando ao vivo com a gente. Obrigada. Todos os vídeos, todas as apresentações vão chegar aí no e-mail de vocês, assim como os certificados, que muita gente tem perguntado. Vai tudo para o e-mail de vocês, confirmem aí se o e-mail está certinho. Bom, eu agradeço, uma honra ter participado da RM Vale 2020. Muito obrigada aqui por fazer parte desse evento. E eu deixo com vocês com uma mensagem muito especial do nosso maior organizador aqui, o idealizador da RM Vale, Marcelo Nunes. Olá pessoal, chegamos ao final da RM Vale TI 2020, um evento totalmente digital. Quero agradecer aqui todos os patrocinadores, os apoiadores e principalmente toda a equipe do Parque Tecnológico São José dos Campos. Essa equipe que preparou tudo isso para você, com todo o respeito, com todo o carinho, levando muito conteúdo. Foram 4 dias falando de cidades inteligentes, agronegócios, indústria, varejo, levando tecnologia para quem consome tecnologia. Todo esse conteúdo, foram mais de 90 palestrantes, está à sua disposição dentro da plataforma rmvaletI.com.br. Dentro deste evento aconteceu o 4º Fórum da Indústria Espacial Brasileira, com palestrantes nacionais e internacionais. Foram mais de 350 reuniões de negócios que fizemos este ano. 2021, voltaremos ainda mais fortes, trazendo muito mais conteúdo, muito mais negócios e muito mais tecnologia para quem precisa consumir tecnologia. Esperamos vocês, 2021, RM Vale TI, o evento de tecnologia nacional feito para você. O Grupo Energy Telecom, através de suas 4 empresas, atua em todo o Brasil, integrando os principais serviços e soluções quando pensamos em tecnologia. Projetos de Public Cloud, comunicação unificada, Big Data, infraestrutura, Data Center, Client License, Cybersecurity e educação. Você pode contar com o Grupo Energy Telecom. Sempre a melhor solução. Nós protegemos a tecnologia para você explorar novas realidades. Fazer o que quiser, quando quiser.
Fazer amigos virtuais. Estar perto, mesmo estando longe. E conquistar novas fronteiras. Garantimos sua segurança digital para um futuro melhor. Kaspersky. Bring on the future. Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Our infrastructure and natural resources can't keep up with growing demands. We need to be smarter. We need to care more. It's time to create smart infrastructure. We can because we connect energy systems, buildings, and industries to adapt and evolve the way we live and work for the good of the planet and the people. Creating environments that care. Smart infrastructure from Siemens. A maior rede de pesquisas do mundo, com 5,5 bilhões de acessos por dia. Uma rede social avaliada em 70,7 milhões. Sabe qual a semelhança entre essas empresas? O investimento em softwares e algoritmos inteligentes. Tinova e SPS. Na era da transformação digital, a Tria Software é o seu parceiro ideal. Trabalhamos com a aplicação de solução em software padronizada ou sob medida para melhorar o desempenho dos processos de sua empresa. Tria Software.